Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Uma boa notícia, Alexander, que havia deixado confronto contra o Bolívar com suspeita de lesão grave no joelho, passou por exames que constataram uma lesão no ligamento colateral medial. Não há necessidade de intervenção cirúrgica, ele vai fazer o tratamento conservador, ou seja, imagina-se que um tempo de recuperação menor do que aqueles 7 a 8 meses. Já em relação ao time no Campeonato Brasileiro, necessidade urgente de vitória. Hoje, depois da vitória do Vasco, nessa quarta-feira, o Atlético se tornou o primeiro time fora da zona do rebaixamento, bem perto do Vitória. É bem verdade também que o Galo tem menos jogos do que os seus concorrentes, quase todos os times já fizeram 2 jogos a mais do que o Atlético. 25 pontos em 22 partidas, essa é a campanha do time de Jorge Sampaoli. Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, do Departamento de Matemática, hoje o Atlético é o 7º time com mais chances de ser rebaixado. Os 4 que já ocupam a lanterna são os grandes favoritos: Sport, Fortaleza, Vitória e Juventude. Depois aparece o Vasco com 17% de chances de cair, o Santos com 16,9%, o Galo com 15,8% e o Internacional com 15%. O único representante do Brasil na semifinal da Sul-Americana. Passou com muita dificuldade, sem brilhar, triunfo por 1-0 contra o Bolívar e um dos últimos lances da partida, da forma mais inusitada possível, cruzamento do Scarpa e gol de cabeça do Bernard. Bernard, que nem vinha jogando, tinha apenas uma partida disputada na era Jorge Sampaoli, ele entra no lugar do Alexander, que se machucou, lesão preocupante. Ele vai passar por exames para saber a gravidade dessa contusão. Pois bem, com a vitória por 1-0 em cima do Bolívar, o Atlético passa para a próxima fase, até porque no jogo de ida havia empatado em 2-2. Bora completar o noticiário do Atlético, registrar que o adversário das semifinais da Sul-Americana será o Independiente Del Valle. O time equatoriano foi à Colômbia e venceu o Once Caldas por 2-0, devolvendo a derrota dentro de casa também por 2-0. Na decisão por pênaltis deu o Independiente Del Valle. Jogo de ida entre Galo e Independiente no Equador, jogo da volta na Arena MRV. A saideira sobre o Atlético, o time caiu para o 16º lugar no Brasileiro, depois da vitória do Vasco da Gama. A única vantagem do Atlético é o fato de ter 2 jogos a menos do que os seus concorrentes. Motivos para preocupação, evidente, né? Porque a atuação longe do ideal, mas como eu disse a você na abertura do programa, melhor observar os defeitos classificado do que eliminado. Motivos para preocupação são muitos, né? Mas há motivos também para a esperança do torcedor, principalmente uma volta de confiança dos atletas. Do Bernard, que marcou o gol, mais uma assistência do Gustavo Scarpa, né? Em sequência já são 4 assistências. No confronto contra o Bolívar foram 3 assistências do Gustavo Scarpa, lembrando que teve a pro Igor Gomes no jogo contra o Santos. Dos poucos que vivem um bom momento com a camisa do Galo. Ontem o Igor Gomes começando como meia e fazendo o papel de segundo volante. Acho que pode ter até uma sequência nessa função com a lesão do Alexander. É uma possibilidade para o Sampaoli para manter ali uma saída de bola com um pouquinho mais de qualidade, né? Ainda que não seja muita. Mas há pontos para trazer um pouquinho de esperança para o Sampaoli, para o elenco, trazer principalmente a confiança que esteve muito ausente. Mas é aquilo que a gente falou, o Atlético precisa melhorar muito, Cirilo. Contra o Bolívar foi o pior que eu vi, o desempenho muito ruim, muito preocupante. Na segunda etapa, o Sampaoli fez ajustes, o adversário cansou também, foi muito intenso na marcação, subiu marcação, pressão para dificultar a saída do Galo. E no segundo tempo o Atlético achou um pouquinho mais de espaço, entendeu um jogo de bola mais longa nas costas da última linha defensiva do Bolívar. O Biel entrou bem, acho que pode ser também um ponto positivo para a sequência do Atlético na temporada. Mata-mata, você vence, você ganha, não importa como, você se classifica e não precisa dar show. Lembrando que os jogos contra o Independiente Del Valle serão nas semanas de 21 e 29 de outubro. Estou citando principalmente aqui a terça-feira, Cirilo, porque é bem possível que os jogos sejam na terça. Normalmente a terça-feira é o dia de jogo do SBT, que agora só tem o Atlético como brasileiro para transmitir nos jogos da Sul-Americana, né? Então, bem possível a gente estar apostando que seja na terça-feira o jogo do Atlético contra o Independiente Del Valle. Como os equatorianos vieram da Libertadores, em todos os mata-matas eles decidem fora de casa. Então, primeiro jogo no Equador, segunda partida em Belo Horizonte, 4,5 milhões de reais na conta e o reencontro marcado com Juan Casares, né? Daqui 2 dias, em sabadão, tem duelo contra o Mirassol, hein?
Jogo muito importante pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético agora esquece um pouco a Copa Sul-Americana, porque os duelos contra o Del Valle pelas semifinais acontecem apenas no final de outubro, então o momento certo para voltar a focar no Campeonato Brasileiro. O Galo é o primeiro fora da zona de rebaixamento, está a 3 pontos do Vitória. Situação complicada, o Galo com 25 pontos e a 6 jogos sem vencer na Série A. E agora tem pela frente a sensação do Brasileirão. Mirassol com 42 pontos, quarto colocado, vem aí se destacando em vários quesitos, como um dos melhores ataques, uma das melhores defesas, e é um time bem complicado, o time paulista, que, como eu disse, é uma das sensações desta edição da Série A. Tá bem organizado e tem poucas derrotas no Brasileirão. Tem o Reinaldo, aquele lateral esquerdo de 35 anos como artilheiro no ano, 9 gols marcados, inclusive no primeiro turno, no jogo em que o Galo empatou por 2-2, fez os gols com Hulk e Rony. O Mirassol, ele fez um gol, um dos gols foi justamente do Reinaldo. Jogo da 6ª rodada, 2-2 no interior paulista. E agora é um time mais encorpado, que tem apenas o Campeonato Brasileiro em disputa, então está descansado e vem para este confronto sabadão na Arena MRV, 21 horas. Horário gostoso, hein? Bom, técnico Jorge Sampaoli não vai poder contar com o Alexander, que foi entregue aos cuidados do departamento médico. O Atlético hoje informou que, de fato, teve uma lesão no joelho, o Alexander. Então ele vai parar, vai fazer um tratamento convencional, não vai precisar, melhor dizendo, de cirurgia, mas é uma baixa importante. Já não tem o Thomas Coelho, né, que só volta em 2026 pela lesão no tornozelo. Então péssima notícia para o Sampaoli, mas que tem 2 retornos. Júnior Alonso e Natanael, que não puderam enfrentar o Bolívar, já que estavam suspensos na Copa Sul-Americana, voltam a estar à disposição para este confronto no Brasileiro. Eu falei de Arena MRV e o Atlético, né? Ontem um público superior a 34 mil pessoas, para ser mais exato, 34.102 torcedores estiveram presentes, deram um show na Arena MRV, empurraram o Atlético pelos mais de 90 minutos de bola rolando e com certeza a massa foi a melhor em campo. E deu show, empurrou o time a esta vitória, né? Com o gol do Bernard. Que gol simbólico do Bernard, hein? Precisava deste gol para fazer as pazes com o torcedor e levou o Galo às semifinais. Falando em Bernard, é o seguinte, o Bernard, ele estava com um inchaço no rosto, não sei se vocês perceberam, porque recentemente ele tirou os 4 sisos. E ontem esse lugar começou a ficar inflamado, começou a sangrar, e ele mesmo assim foi para o jogo, foi acionado justamente no lugar do Alexander. Conseguiu jogar a partida inteira, aos 45 minutos fez o gol, mas depois do jogo estava bem inchado. Ele está passando por exames para saber se vai precisar repousar e se pode enfrentar ou não o Mirassol. Então, neste momento, o Bernard é dúvida para este confronto. E eu estava falando da Arena MRV, né? Porque o Atlético bateu uma marca bem expressiva no estádio. Após o show da torcida, mais de 34 mil pessoas, alcançou a marca de 1.800.000 torcedores desde a inauguração do estádio em agosto de 2023. É gente pra caramba, hein? O Atlético ultrapassou, tá com 1.816.000 pessoas, mais uma marca bem expressiva para a Arena MRV, que será o palco dos 2 próximos confrontos. Sábado contra o Mirassol, 9 da noite, e terça-feira contra o Juventude, às 9h30 da noite. É o Galo Noturno nessas 2 próximas partidas, que inclusive tem notícia boa, tá lá no itatiaesporte.com.br. O Atlético manteve a promoção que ele usou no jogo contra o Bolívar também para estes 2 próximos confrontos pelo Campeonato Brasileiro. Sampaoli vai tentando montar o time, vai ter que mexer mais uma vez na equipe e com aquele desafio, né? Melhorar principalmente o sistema ofensivo. O Galo sofreu muito também contra o Bolívar até achar um golzinho. E agora pega a sensação do Campeonato Brasileiro, gente? É um jogo mais difícil que o outro, mas faz parte do futebol, da vida do Galo, e essa vitória no Campeonato Brasileiro vai ser muito importante para começar essa reação, né? 6 jogos sem vencer, passou da hora do Galo apagar essa luz vermelha que está acesa e o risco de rebaixamento, mais uma vez, assim como foi no ano passado, ele vai batendo a porta do Atlético. Para mim, a principal missão de Jorge Sampaoli é começar essa reação na Série A
do Campeonato Brasileiro. Bom, então é isso. Continue ligado. É isso aí, pessoal. A gente tá com um desfalque, né? Um desfalque muito importante contra o Mirassol, mas vamos jogar em casa, isso é uma vantagem, e a massa vai estar em peso, empurrando o time para frente, mais um ponto. E é isso aí, vamos com tudo para cima deles. Peço que você se inscreva no canal para quem não é, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, dá essa moral. Tamo junto, até a próxima, valeu!